Bom, pessoal, bom dia. Retomando aí, eu vou estar fazendo um exemplo com vocês de execução de um furo, no caso aqui um furo cego, uma peça, usando o ciclo G74 para furação. Um ciclo destinado à furação. Vocês localizam esse ciclo na página 38 da apostila de vocês, tá? Para que possam acompanhar maiores detalhes, maiores informações em relação ao ciclo. Tá? Nessa peça, inicialmente, eu vou considerar como se ela tivesse apenas, já faceado, obviamente, e antes de fazer esse furo, como a gente percebe, tem esse trecho cônico aqui, vai ter que ser feito com uma broca helicoidal. Obviamente, se eu vou usar broca helicoidal, tem que fazer um furo de centro antes. Tá? Eu vou fazer o programa todo para a gente poder acompanhar, tá bom? Começando com o nosso G291, que é a função de chamada da linguagem ISO, né? G21, G90, G95 e o G40 para efetuar a descompensação, certo? Vou levar a minha ferramenta a um ponto de troca, G54, G0x150, Z250, selecionar a minha broca de centro. Nesse caso, vou estar colocando ela na posição 04, identificar, obviamente, e importante, a broca de centro, né, dado o seu formato e a sua característica de corte, sempre considerar a ponta para o cálculo de rotação. Tá? E por ser um processo de furação, obviamente não podemos esquecer que a rotação deve ser fixa, por isso do G97. E vou atribuir um valor hipotético aqui de rotação para a execução desse furo. G97 porque eu estou falando de furação. A furação demanda uma rotação fixa. Vou aproximar a broca da peça, lembrando que é um X0, porque eu vou levar a ferramenta até o centro da localização do furo. E a minha aproximação, se eu tenho 60, 5 de segurança, 65. Como é o furo de centro, ele ocorre numa única penetração, porque é um valor pequeno que eu demando a entrada no material, que eu tenho que penetrar no material. Então não demanda a necessidade de ciclo nessa situação. Tá? Então, com o movimento em G1, continuo com o X0 e vou penetrar um valor pequeno aqui, dos 60, em torno de uns 8 milímetros, 52. Obviamente um avanço baixo para a furação, né? Em torno de 5 centésimos por volta. Tá certo? Executei o furo, obviamente tem que sair com a ferramenta, porque ela está dentro do material. Então, G0, X0, retorno com Z de 65. Tá? Feito isso, posso ir ao meu próximo movimento, que é novamente ao ponto de troca, para que eu possa selecionar a ferramenta de 12 milímetros para a execução do furo. Certo? Vamos selecionar aqui T0501. Aqui eu vou fazer direto do furo de centro já o furo com 12. Mas isso deve ser condicionado ao diâmetro do material que você tem. Obviamente a máquina não tem um suporte para diâmetros muito grandes. Tá? O 130 tem a sua limitação de potência e isso deve ser avaliado na hora de selecionar a ferramenta que você vai usar. Tá? Então aqui broca 12. Lembrando sempre de identificar, né? Tomem cuidado aí, que eu vi vários programas aí que a pessoa está esquecendo de identificar a ferramenta em função da operação aí. Mais uma vez, a rotação, vamos colocar aqui um valor em torno de 400, exemplificando apenas, por favor. Vou aproximar novamente a ferramenta da peça, G0, X0 e o Z de 65. E nesse momento eu entro com um ciclo. Vou entrar com um ciclo. G74. Percebam que eu tenho duas linhas de G74. A primeira pede o valor de R. O que é esse valor de R? É o quanto a ferramenta, quando ela entrar no furo, é o quanto eu desejo que ela recue para quebrar o cavaco. Não é o ciclo que eu tenho a quebra de cavaco? Então é o quanto que eu vou desejar que tenha esse recuo. Eu vou aqui colocar um valor de 2 milímetros, obviamente também condicionado à sua situação de usinagem, ao material que você tem, ao diâmetro da sua broca. Tá? Na linha seguinte eu tenho uma quantidade de informações maior. Z, o Q
e o F. O que é o Z? É a coordenada final que a gente deseja de inserção da ferramenta. Então, olha só, nessa situação que eu tenho aqui, eu desejo que minha ferramenta vá até os 35. Então, 60 menos 35, 25 milímetros. Mas eu tenho essa parte cônica, o preceto da ferramenta ocorre na parte cônica da broca. Então, eu preciso considerar essa pontinha, esse trecho aqui, ó. Eu tenho que saber essa medida como regra prática, pessoal. Regra prática, tá? O ideal seria vocês calcularem o referido valor. Mas como regra prática, eu tenho esse trecho cônico como 1/3 do diâmetro. Então, se meu diâmetro é 12, 1/3 de 12, aqui eu tenho 4 milímetros. Então, a minha profundidade total é 35 com 4, totalizando 39. Certo? Então, a minha distância 60 menos os 39 me dá um valor de, uma coordenada final de 21. Tá? O que? O que vai ser o quanto vai ser o incremento, o quanto a sua ferramenta vai penetrar por vez no furo. Eu vou estipular aqui um valor igual ao diâmetro da broca, mas isso também deve ser condicionado em função do material e do diâmetro que você está furando. Se eu estiver fazendo um diâmetro muito pequeno, vamos imaginar 5 milímetros, abaixo de 5 milímetros a gente começa a ter essa preocupação de reduzir essa profundidade por da dificuldade de saída do cavaco na guia da broca, né? na região helicoidal ali da broca. Tá? Um exemplo tem essa broquinha pequenininha aqui. Ó. Eu tenho um canal muito pequeno para saída de material. Então, obviamente que eu não vou poder aprofundar exatamente o valor de diâmetro. Vou ter que usar um valor menor. Lembrando que isso deve ser condicionado ao material que você usina. Em materiais mais moles você tem essa dificuldade. Tá? Então aqui eu vou seguir os mesmos 12. Só que esse valor ele é milesimal. Ele é indicado como milesimal. Se eu colocar apenas 12, ele vai entender como 12 milésimos de milímetro. Não é isso que a gente quer. Eu quero que aprofunde 12 milímetros. Então esse valor tem que ser multiplicado por 1000. Certo? E por último, o avanço. Que no caso aqui, vou colocar também um avanço de 5 centésimos. Tá? 0,05. Correto? Finalizado o ciclo, executada, no caso aqui, o meu furo, que eu fiz um furo cego, se fosse um furo passante, considere a coordenada final, mais o trecho cônico da broca, né? Eu tenho que garantir que toda a broca ultrapasse a peça. Efetuado o ciclo, G0, X150, Z250, não vou colocar M30, que senão eu vou riscar mesmo, minha mulher vai brigar comigo, vai me sentar a porrada, certo? E não é isso que eu quero, porque a mulher é brava, tá bom? Então, só para a gente retomar aqui, nessa situação, a broca vai posicionar com X0, Z de 65, vai aprofundar 12 milímetros, recuar 2. Aprofundar mais 12, recuar 2. Aprofunda mais 12, recuar 2. Até chegar onde? Até chegar na coordenada de 21 milímetros. Finalizado isso, o que ocorre? A broca sai para fora da peça, aonde? Na sua coordenada de aproximação. E aí você pode partir para a saída e encerrar o programa. Certo, pessoal? Mais uma vez, perdoem aí por não ter aquela qualidade gráfica que vocês merecem, mas espero ter ajudado aí. Tá bom? Valeu!